O Arquivo Apostólico do Vaticano contém documentos sobre a vida da Igreja Católica Universal que datam desde o século VIII até o presente, como explica a notícia publicada pelo site de Aventuras na História em 2019. Ao todo, 2 andares de cimento armado em um cofre subterrâneo conhecido como o Bunker abrigam 85 quilômetros de prateleiras espalhadas que possuem ao todo 600 coleções diferentes de documentos. Os arquivos ali guardados existem vários mistérios escondidos. Entretanto, o assunto, um conspiratório acabou sendo alvo do Vaticano, o cronovisor, uma espécie de máquina do tempo. Entenda. Mas antes... O cronovisor. Segundo a reportagem do The Outlet Interesting, o cronovisor seria um dispositivo que dá ao usuário a capacidade de ver através do tempo. Feito de uma antena composta de uma liga de metais não revelados, seu design cilíndrico é composto por um tubo visualizador e projetor de 3 dimensões, que recebem sinais de som e luz todos os comprimentos de onda. Assim, segundo a reportagem, o equipamento permitiria que seu usuário documentasse eventos do passado, como até mesmo a crucificação de Jesus Cristo, o que forneceria uma visão inédita de tudo que a humanidade viveu. Sua existência nunca foi provada, contudo, um livro de 2002 escrito pelo padre François Brunet, chamado De Nouveau Mystère du Vatican, ou O Novo Mistério do Vaticano, disse o contrário. Segundo a Brunet, o cronovisor foi desenvolvido pelo padre Pellegrino Ernetti, um monge benedito. Ernetti supostamente manteve o dispositivo em segredo até o início dos anos 1960, quando confidenciou sua existência a Brunet, lhe dizendo que 12 cientistas, incluindo o famoso físico Enrico Fermi e o ex-cientista nazista Werner von Braun, o ajudariam a construí-lo. A origem da invenção. No livro, Brunet explica como conheceu o padre Ernetti em um passeio de barco pelo Grande Canal de Veneza, no início dos anos 1960. Como eles eram bem entendidos das histórias das línguas antigas, logo o papo fluiu naturalmente. Porém, tudo mudou quando o sacerdote direcionou a sua conversa para a ciência. François estava expondo as muitas maneiras pelas quais a Bíblia cristã poderia ser interpretada quando o padre sugeriu que ele tinha acesso à verdade por meio de um dispositivo de viagem no tempo. Ernetti afirmou que ele e um grupo de cientistas renomados se reuniram em busca de uma mútua para descobrir o passado. Um desses cientistas foi Enrico Fermi, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1938. O dispositivo tinha várias antenas, 3 das quais eram feitas de metais misteriosos que captavam sons e ondas de luz em todos os seus respectivos espectros. Além disso, um localizador de direção do dispositivo supostamente sintonizava um sinal para que o período específico que uma pessoa queria ver. Assim, uma tela exibia o que estava acontecendo em um dispositivo de gravação capturava a filmagem. Tudo funcionava mais como uma espécie de janela do passado do que uma máquina do tempo, como imaginamos nos filmes de ficção. Nessas suas aventuras ao passado, ele afirma ter visto coisas surpreendentes, mas polêmicas. Em 2 de maio de 1972, uma publicação italiana chamada La Domenica del Corriere divulgou uma matéria intitulada "Uma máquina que fotografa o passado foi finalmente inventada". O artigo cobriu as declarações de Ernetti para todos os seus leitores da Itália. Junto com as alegações reconhecidamente duvidosas, a revista publicou uma suposta fotografia do cronovisor que Ernetti alegou ter capturado dos romanos crucificando Jesus Cristo. O artigo de 1972 também afirmava que o sacerdote havia testemunhado a última ceia e guardado uma fotografia do evento bíblico para si como uma lembrança, diz a revista americana. A história foi sustentada pelo padre até sua morte, em 1994. Pouco antes de falecer, ele disse que a máquina havia sido escondida pelo Vaticano, que queria protegê-la de cair em mãos erradas. Em 1996, a revista Paracelsus emitiu críticas às afirmações de Ernetti. O artigo questionava o motivo pelo qual ele não havia publicado as instruções detalhadas como construir o dispositivo, o que ajudaria a legitimar suas afirmações.
Além disso, o artigo revelou como o design do cronovisor tinha uma grande semelhança com o dispositivo que aparecia em uma novela de ficção científica de 1947, ou seja, mais uma vez confirmando que não passa de teoria. Como revela a revista americana, alguns dizem que o padre Pellegrino Ernetti confessou ter inventado toda a história antes de sua morte em 8 de abril de 1994, mas esse fato nunca foi confirmado.